Olá, boa tarde, bem-vindos vocês que acompanham o quarto dia do ciclo de diálogos Vozes daqui. A gente dá as boas-vindas aos alunos da Rede Municipal de Goiânia, a todos os alunos, aos parceiros, aos educadores que nos acompanham na tarde desta quinta-feira. Agradecemos aos parceiros FCA, GIP, Fundação Banco do Brasil, Avice Brasil e Prefeitura Municipal de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Educação. Inicio a apresentação contando a vocês um pouco do projeto Vozes daqui, que tem o objetivo de potencializar o protagonismo de alunos, professores e a comunidade e proporcionar a melhoria do ambiente escolar, fortalecendo desta forma a educação. Ao todo, participam 450 alunos do Ensino Fundamental 2, 25 professores e gestores escolares, além de 40 lideranças e moradores da comunidade de Goiânia. A iniciativa começou em setembro de 2019 e tem duração de 3 anos. Entre as ações já realizadas estão a capacitação online dos professores, revitalização da Escola Manuel César, que fica em Ponta de Pedras, reforma e implantação da biblioteca e sala multimídia nas escolas Irmã Marie Armelle Falguieres, que fica no centro de Goiânia, e na escola Presidente Costa e Silva, que fica no distrito de Tejucupá, além de capacitações para gestores e alunos. E como as atividades presenciais foram suspensas durante o período da pandemia, o projeto iniciou dinâmicas também no ambiente virtual. Para isso, o Vozes daqui adquiriu tablets, chips e internet para 180 alunos poderem acompanhar as aulas online das atividades de educomunicação. Como forma de ampliar o desenvolvimento das atividades de fomento educacional, o projeto Vozes daqui deu início à sua primeira série de lives com o ciclo de diálogos online, com 4 transmissões programadas. Iniciado em 25 de novembro e ocorrendo semanalmente aqui pelo canal, os 3 primeiros encontros online foram destinados a professores e educadores. E hoje, exclusivamente, dedicamos o nosso espaço para conversar com vocês, os alunos. Dessa forma, fechamos a programação hoje com a oficina de artes com foco na história e cultura de Goiânia. Para a live de hoje e para a nossa dinâmica, a convidada é Luciana Lira, que realizou uma apresentação inspiradora na transmissão de ontem para os professores. Luciana é de Recife, ela é atriz, diretora, escritora e professora do Departamento de Arte e Cultura Popular e da pós-graduação em Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. E ela vai trabalhar com vocês, alunos, uma atividade abordando a história oral. Antes de Luciana iniciar a apresentação, aviso a vocês que quem tiver perguntas ou comentários a fazer, use o chat aqui no YouTube, para que no final da apresentação dela a gente possa conversar um pouco mais. Luciana, é com você. Boa tarde, Margarida. Boa tarde a todas, a todos, a todes. E era uma vez. Era uma vez 5 meninas. 5. Canu, Tânia, Nanã e Linda. E Joana. Elas estudavam numa mesma escola, Escola Santa Joana d'Arc, guerreira e forte. Lá todas se conheceram desde muito pequenas. Na escola, as meninas guerreiras formavam um grupo, a Ordem Secretíssima das Deusas. O grupo sempre fazia reuniões para conversar sobre muitas coisas que só as meninas entendem. Alguns meninos entendem também. Mas é claro que naquele dia, a reunião seria na casa de Joana. Canu foi a primeira a chegar. Canu tinha cabelos fartos e negros, pele morena, pernas fortes, vinha sempre sorridente, sempre acompanhada do seu cachorro, um cruzamento de vira-latas com pastor alemão. Mas mal ela acabara de falar, entrava pelo portão Tânia. Tânia era mais experiente, mística e falante das meninas. Os meninos do bairro diziam que ela praticava magia como bruxa no quintal da sua casa, cultivava plantas, ervas, gatos e bichos de todos os tipos. Logo depois chegou Linda,
batom nos lábios, a saia rodada, colorida, cabelos castanhos, lisos e bem penteados, com gestos e objetos de menina vaidosa. Educada e flutuante, Linda era a mais paquerada da escola, tão alta quanto ingênua. Enfim, ela adorava os encontros com as meninas. Lá, elas podiam conversar sobre as dúvidas e sobre os desejos. E a última a chegar foi Nanã, batendo pesado na madeira do portão. Pum, 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 pum. Um tambor, uma força ancestral da mais velha das meninas. Nanã era baixinha, seu grande busto, óculos de aro preto e grosso dava a impressão da sua seriedade. Era conselheira de toda a ordem. Uma menina negra, muito estudiosa, dominava todos os assuntos de África, porque eram os seus preferidos. Enfim, 5 meninas, 5, todas juntas. A reunião começaria. Joana engatou a falar solenemente como a representante da turma. Bem, meninas, estamos aqui mais um encontro da Ordem Secretíssima das Deusas. O tema hoje é teatro. Como todas sabem, a professora Graça quer que a gente faça uma pesquisa sobre as mulheres e, como todas sabem, o melhor trabalho ganhará o troféu Menina deste ano. Daí eu pensei em fazer uma peça teatral para abrirmos nossos papos sobre o feminino. Descobri umas mulheres muito interessantes aqui pertinho de nós, podemos procurá-las. São as mulheres de Tejucupapo. Opa! Tejucupapo. Vocês pensam que é algo de comer? Não. Tejucupapo é um lugar perto daqui, dentro da cidade de Goiânia. Vocês sabiam, né? Sabiam. No caminho de Recife a João Pessoa. Tejucupapo significa lamaçal. Oh, palavra de índio. Tejucupapo é um lugar de manguezal, muito mangue, sabe? Lá, há muito tempo atrás, em 1646, houve uma batalha. As mulheres expulsaram invasores soldados holandeses debaixo de paus, pedras e água de pimenta nos olhos dos inimigos. Hoje, lá em Tejucupapo, existem outras mulheres. Imaginem só, umas mulheres que fizeram uma peça em homenagem a essas antepassadas. Olhem essa aqui. Elas resolveram, as meninas, irem para Tejucupapo. Chegaram numa Kombi vermelha. Pegaram aquele mapa, seguiram aquele mapa, com a Kombi vermelha, e chegaram no lugarejo, numa das casas da Avenida Goiânia, e rompeu Dona Luzia. A velha heroína saiu muito forte, como um impulso, como qualquer guerreira. Luzia, como carinhosamente as pessoas chamavam de Lu, Dona Luzia, líder de Tejucupapo, mulher de personalidade forte. Meu temperamento, eu puxei a minha avó, que era índia e foi pega na mata, no dente. Junto com Dona Luzia, estavam outras 4 mulheres sentadas como rainhas na casa cor-de-rosa da avenida. Dona Bill, Dona Zinha, Dona Amada e Dona Ana, mulheres humildes, de pés e mãos calejadas, descendentes de índias e negras. Estavam ali, fortes e desgastadas do tempo. As heroínas bem sabiam que por que as meninas haviam chegado lá, né? Era pelas mãos do teatro que elas estavam sendo levadas a Tejucupapo. O teatro, o espírito de luta as uniam. Há exatos 14 anos, Dona Luzia, embora nunca tivesse assistido a um espetáculo de teatro na vida, havia transformado um fato numa peça teatral. Era a Batalha das Mulheres de Tejucupapo contra os holandeses no distante século XVII. As meninas também queriam fazer uma peça sobre essas mulheres. Queriam levá-las para a escola, para que todo mundo conhecesse. Aí, Dona Luzia, por favor, como a senhora teve essa ideia de fazer teatro? Por que a senhora resolveu contar essa história? E indagou logo Joana. Minha filha, respondeu Dona Luzia, é a história de força de todas nós. Vamos lá, vamos nos sentar, disse Dona Luzia. Para contar como tudo começou, as heroínas, como as boas contadoras de história, gostavam sempre de voltar ao começo. Olhando fundo para as meninas, elas pegaram o fôlego
e desabaram a falar. Diziam de um certo Pernambuco, do tempo dos holandeses, um tempo de invasão, de fuga de negros, um tempo de quilombo. Dizia de uma certa Goiânia, cidade da zona da Mata Norte de Pernambuco, Guena ou Guiana, que quer dizer Ancoradouro. Este nome havia sido dado ao principal rio da cidade, do mesmo nome. Por este, servia de porto para as embarcações de grande e pequeno porte que ali chegavam, vindo inclusive do mar. Tejucupapo está dentro de Goiânia, entende, minha filha? Está assentada aqui na vizinhança do mar, 12 léguas ao norte da cidade de Olinda, disse a sábia Dona Amada. O solo desse lugar era excelente para a plantação de coqueiros, de abacaxi, de cana, de cereal. Sabia-se que, antes de surgirem os engenhos de açúcar, a riqueza maior das matas que circundavam Goiânia, muito cobiçada por portugueses e também pelos franceses, era o pau-brasil. Dona Luzia lembrava que a região de Goiânia era habitada por tribos indígenas, umas mais pacíficas, como os tabajaras, aliados aos portugueses, e outros guerreiras como os dos potiguares, que se uniram aos franceses no contrabando do nosso pau-brasil. Mas não era só esse espírito de luta que reinava naquele lugar, não. Lembrava do navio. Aqui também tem muito festejo, sabiam? São Pedro é o padroeiro de Goiânia, que já teve o nome de cidade de São Pedro. Todo ano tem procissão dentro do rio, com saída do engenho de Japomim, onde fica o marco do início de Goiânia. Completou Dona Amada. Nas festas a gente brinca de coco de roda, espia só! Bio levantou-se, dando passos de coco ao som de palmas das heroínas que gargalhavam depois da algazarra. Dona Luzia continuava a história, dizendo que o coco de roda era uma dança de escravizados, muito usada nas festas do período de São João, das moagens do engenho, no período da colônia. Os escravos se reuniam nas senzalas e, ao som dos bombos e ganzais, dançavam dando umbilicadas entre os pares e as palmas no acompanhamento. Dona Luzia dizia que, no passado, Tejucupapo era tipicamente colonial. A igrejinha ficava no centro da rua, Avenida Goiânia, uma praça na frente, e nesta um cruzeiro, como até hoje, um pouco. Dona Luzia contou que Tejucupapo tinha uma vida pacata, onde o povo simples vivia de pesca, de roça, principalmente de mandioca. Onde o povo simples vivia de pesca, roça, mandioca e também fazia o pichain de coco e a broa de goma, que eram vendidos nas ruas e nas feiras da cidade. A renda de biuro também era feita pelas mulheres, utilizando-se das palhas da bananeira para enchimento de almofadas. Veja só! Mas foi nesse tranquilo lugarejo, interrompeu Dona Zinha, que as mulheres venceram o invasor holandeses com a força das amazonas, de verdadeiras guerreiras. E Dona Ana continuou. Numa noite, os holandeses fraquinhos, de batalhas perdidas no Recife e em outros pontos do seu domínio, levantaram âncora e dirigiram-se para Tejucupapo. Eles queriam tomar de surpresa São Lourenço, uma das mais antigas povoações. Avisados da chegada dos holandeses, recolheram-se todos num esconderijo cercado de pau a pique que tinham preparado. O seu sargento-mor de milícia, Agostinho Nunes, esperaram os inimigos. Avistando os invasores, entraram todos no combate terrível, completava Dona Amada. As mulheres, então, entraram na peleja como anjos da vitória, distribuindo pedras, pauladas, jogando água de pimenta nos olhos dos holandeses e vencendo os destemidos, guiadas pela mais corajosa de todas elas, Maria Camarão. Dizia entusiasmada Dona Luzia. Mas Quitéria, Maria Quitéria, também fazia parte daquela
turma, daquele bando de Maria Camarão, Maria Quitéria tinha na mão uma imagem do crucifixo e na outra uma espada com que animava suas companheiras ao combate. Também tinha Maria Clara, tinha Maria Joaquina, todas as Marias eram heroínas, não mais de Pernambuco, mas do Brasil, do universo. Os nomes delas ficaram no esquecimento. Sabiam disso? Mas suas ações ergueram um altar no coração de todas as pernambucanas e de todos os pernambucanos e todos os brasileiros e brasileiras, disse orgulhosa Dona Amada. Por esse feito, Tejucupapo recebeu até a visita do imperador Dom Pedro II. Acredita nisso? Ah, pois, ele mandou construir um mastro branco no meio do monte onde lutaram as mulheres. Este obelisco é uma homenagem às heroínas, lembrou Dona Bia. Por isso que essa história continua no coração da gente e comanda toda a comunidade. Jamais vamos abandonar o campo de batalha, fia. Fiz o teatro para que a gente sempre se lembre, afirmou com firmeza Dona Luzia. Também queremos contar essa história na escola, Dona Luzia, disse animada Tânia. Neste momento, um silêncio suspenso tomou a casa das heroínas. As anciãs se entreolharam, fazendo recuar as meninas. Canu perguntou, oxente, a gente não pode contar essa história também, não é? Dona Bia respondeu, claro que pode, filha, a história de todo mundo. Mas antes, vocês têm que passar por 3 grandes provas, como a gente também passou, completou Dona Amada. Para conquistar a história e se tornarem heroínas, precisam ser meninas guerreiras. Tem que lutar, enfatizou Dona Ana. Ah, meu Deus, nós temos que passar pelas mesmas batalhas que todas as mulheres passaram? Isso realmente é justo. Quais são as batalhas? As 3 provas, Dona Luzia? Perguntou ansiosa Joana. Muito solene, Dona Luzia tirou do seu bolso um pequeno mapa, onde apontou e prenunciou as 3 grandes provas como uma estratégia de guerra. Prestem todas, atenção. Primeiro, vocês precisam destruir a Torre de Ostras, que fica na entrada do portinho do mangue. Lá está presa uma mulher com cicatrizes de guerra. Ela mesma se encarcerou, com medo que a vejam. Achem a chave que fica na torre e lancem para essa mulher e a torre se destruirá. Destruída a torre, uma de vocês chegará primeiro ao arco-íris, onde está um balde com pérolas mágicas de pingos de água da maré. Guardem-nas. Aí Donazinha falou, depois da Torre de Ostras, vocês precisam encontrar as 2 irmãs barqueiras na beira do portinho. Elas estarão acompanhadas de uma cadela branquinha, magrinha, entreguem 2 das pérolas do balde e elas enfrentarão com vocês por canoa a encruzilhada do mangue. Enfrentada a encruzilhadas, 2 de vocês receberão um cajado e um espelho da Mãe Vermelha que vem das águas da maré. Guardem-nos. Por fim, vocês vão encontrar com a Mãe Forte no alto das trincheiras, no outro lado do mangue. Ela entregará para vocês o pergaminho encantado com a história que vocês querem contar. Guardem-no também. Epa! Mas procurem se proteger. E, num repente, a primeira prova, a Torre de Ostras. A torre era um alto edifício de um cinza esverdeado, textura pontiaguda e cortante. As meninas recuaram ligeiramente. Canu era mais medrosa, mas mesmo com medo, Canu e as meninas guerreiras partiram para achar a chave da torre e libertar as mulheres com as cicatrizes de guerra. Mas como? As meninas tinham apenas pequenas facas oferecidas pelas heroínas, as mesmas facas que abrem as ostras. Mas como poderiam salvar uma mulher numa torre imensa de ostras com facas tão frágeis? Tânia teve então a ideia de perfurar as ostras com as facas, uma a uma. A cada perfuração,
As guerreiras iam cortando as mãos, os pés, na intenção de achar a chave dentro de uma delas. Tânia era quem mais se empenhava, deixando para baixo as outras meninas. Mesmo cortando-se, foi ultrapassando o labirinto vertical de ostras. Na abertura da última ostra, do lado da única janela da torre, encontrou uma pequena chave. A janela se abriu e, num ímpeto de felicidade, Tânia se deparou com a mulher das cicatrizes. Tomou um susto, pois ela lembrava sua mãe, a sua avó, lembrava um pouco ela mesma, como no espelho. Num gesto de reconhecimento, Tânia entregou a chave à mulher e, no mesmo instante, a torre foi reduzida a entulhos na beira do mangue. Sim, foi assim a primeira batalha vitoriosa. Mas do outro lado da torre, só mangue. Mas, de repente, da superfície das águas brotou um arco-íris lindo. Tânia alcançou inebriada esse arco-íris, como se voasse sobre as águas. Tânia encontrou o balde com as pérolas de água da maré. Tânia levou o balde às meninas, que se encantaram com as pérolas perfeitas e límpidas, das quais Tânia era agora a guardiã. De repente, também uma longa canoa solitária foi avistada em meio ao arco-íris. Nela uma inscrição: heroínas. O sol encandeava a canoa, que magicamente dirigia-se ao portinho sem nenhuma guia. A lua intensa confundia, mas entre raios e sombras, as meninas avistaram duas meninas, com bacias na cabeça e remos nos ombros como cruzes. Eram elas, pensou Joana, as irmãs barqueiras. Logo atrás, escoltando-as, vinha aquela cadelinha, branquinha, magrinha, da qual falaram as heroínas. Perto da canoa, as barqueiras estenderam as duas bacias como se pedissem algo, sem nenhuma palavra. Tânia foi na frente, depositando em cada bacia uma pérola. E lá estavam todas elas na canoa das barqueiras Mo e Nuca. Foram elas que contaram dos perigos do mangue. Contaram da gigante jiboia branca, ela formada da espuma contaminada do mangue. A jiboia branca quer engolir o sonho da travessia e ir matando aos poucos nossa vontade de passar. Quem olhar nos olhos dela profundamente, sem medo, poderá salvar o mangue. Dito isso, as raízes retorcidas começaram a se movimentar, como no encantamento. O céu escureceu e a claridade se anunciou. Era a jiboia gigante branca nas águas turvas da maré. Ela avançou por sobre a canoa, as meninas tremiam de medo. A jiboia chacoalhou a canoa, ameaçou a derrubá-las na maré. Nanã pulou nas águas. Enquanto Joana e as barqueiras sustentavam a canoa, Tânia puxou Nanã para a borda. E Canu, no ímpeto, olhou fundo nos olhos da jiboia. E a jiboia foi engolida pela lama do mangue. Cansadas, assustadas, mas felizes de terem superado a jiboia branca, as meninas e as barqueiras respiraram. As raízes foram se abrindo e dando caminho à canoa. As barqueiras deixaram então as meninas às margens da maré e desapareceram nas brumas da tarde. Apesar da vitória, algo estranho acontecera. Nanã não parecia bem. Apesar da vitória, ela tinha caído na água contaminada da jiboia branca, que pode ter sido o pior dos castigos. Da pele de Nanã começaram a brotar pequeninas flores brancas que foram se transformando em bolhas terríveis. Me livre dessa peste, minha mãe! Me livre dessa peste, minha mãe! As meninas se desesperaram por um momento, porque em outro momento apareceu alguém muito especial para ajudar.
Michel era um menino da mata. Um rapaz, um curumim guerreiro, apaixonou-se de cara por Linda e ela por ele. O curumim acabou ajudando as meninas, levando-as à sua aldeia ao encontro de sua mãe, a mãe Pajoa. Eu vou rogar a mãe d'água as pérolas da natureza para curar a menina Nanã. Oh, lindo, irará. Oh, lindo, irará. Oh, lindo, irará. Oh, lindo, irará. Como por encanto, as feridas foram desaparecendo. Mãe d'água, com seu manto azul esverdeado, curou Nanã, batizando-a e deixando ainda mais 6 pérolas encantadas como presentes para as meninas. E assim, felizes pela segunda batalha vencida, partiram para a terceira e última prova. A próxima batalha era muito perigosa. E Michel estava com elas. Elas deveriam subir no Monte das Trincheiras e lutar contra o grande Nassa, o dragão. E elas subiram. No monte, encontraram a mãe forte, tão fraquinha e triste. Ela nem tinha voz. O dragão havia roubado seu colar de 7 pérolas e tinha roubado sua voz. 6 pérolas as meninas já tinham para devolvê-la, mas e a última pérola? Sim, estava na goela do dragão. Mas com força e coragem, e munidas de suas armas, as meninas guerreiras lutaram contra a Nassa, ajudadas pelo curumim guerreiro Michel. Jogaram água de pimenta nos olhos do bichano, arremessaram pedras, paus, flechas e facadas para o destruir. E aí, Joana enlaçou o dragão com o fio vermelho do tempo, e Nassa foi derrotado. A 7ª pérola estava com as meninas. O triste mesmo é que Joana foi atingida por uma das unhas venenosas do grande Nassa. Mas vocês pensam que a menina guerreira morreu? Nadinha de nada. Aconteceu mais uma coisa muito mágica. A mãe forte, já com o seu colar no pescoço, podia cantar. E cantou. Acorda, acorda, minha menina Joana, vem comigo cantar. Acorda, acorda, minha menina Joana, vem comigo lutar. E Joana voltou. E a mãe presenteou a menina com um pergaminho encantado. Lá estava a história que as meninas levaram para a escola e transformaram essa história em peça de teatro, como heroínas, como as heroínas. Sim, foi assim. Acorda, meninas guerreiras, vem comigo cantar. Acordem, meninos e meninas guerreiros, vem comigo lutar. E disse assim a mãe forte, com essa música nos ouvidos, as meninas guerreiras seguiram de volta para o Recife. No dia da peça, na escola, todos estavam encantados com a aventura das meninas guerreiras. E elas, super emocionadas, com tudo que viveram. Vocês imaginam que elas ganharam o troféu menina, não é? Claro. Sim, foi assim. Essa é uma das histórias das meninas guerreiras. História de menina que tem coragem, menina que se transforma, que acredita na roda da rede. Tejuco Papo, a terra das heroínas.
Tejucupapo, a terra das heroínas. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura das meninas guerreiras que tanto diz da história de Goiânia. Eu resolvi contar para vocês nessa aula que eu intitulei de As Meninas Guerreiras Contam Goiânia e Sua História. Fui eu mesma quem escreveu, em 2011, publiquei este livro, aqui com as belas ilustrações. Vou ver se eu consigo partilhar com vocês aqui de novo. Vocês devem estar se perguntando quem eu sou. Eu sou Luciana de Fátima. Luciana de Fátima. Fátima de batismo. Luciana, etimologicamente, vem de luz. Fátima, a filha de Maomé. Fátima, a santa saída no 13. Mas diferente da santa, eu sou de Janeiro. Também tem Rocha Pereira de Lira. Luciana Lira, a artista, a professora. Eu sou de Pernambuco, da Paraíba, que guardo em mim, das minhas raízes maternas. Eu tenho morada em São Paulo. Mas eu trabalho no Rio de Janeiro e em outros cantos também. Sou professora de arte e de teatro na Universidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho 5 sobrinhos e sobrinhas. Eu tenho uma gata e eu adoro contar histórias. Adoro contar histórias para crianças, jovens, adultos e bichos. A partir dessa história das meninas guerreiras aqui, que vocês escutaram, eu tenho também umas provocações, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, né? Como eu falei para vocês, o livro foi lançado em 2011, mas eu escrevi entre 2009 e 2010. E ela é a primeira das aventuras dessa coleção Meninas Guerreiras. São 4 histórias. 3 delas ainda em vias de publicação. Essa é a primeira que foi publicada. E ele é inspirado no imaginário das heroínas da comunidade de Tejucupapo. Como vocês viram, são mulheres aguerridas que lutaram contra os holandeses no século XVII, em Goiânia, na zona da Mata Norte pernambucana. Esse livro ele é dividido em várias jornadas, né? Cada capítulo é uma jornada, numa linguagem que é uma linguagem de guerra. O livro tem uma linguagem épica, né? E o livro tem uma intenção de mostrar para vocês, público jovem, público de crianças também, a força dessas mulheres, mostrando que contemporaneamente, nos tempos de hoje, as heroínas ainda vivem em nossas mulheres, nas catadeiras de ostra, nas donas de casa, nas funcionárias públicas, nas professoras da comunidade tejucupapense e goianense. Essa comunidade atual que se desvela nas variadas meninas, mulheres do contexto e nas cidades do século XXI, esse século que a gente vive. E agora, a partir dessa brincadeira que a gente fez aqui, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Uma das perguntas para vocês, e aí eu queria que vocês pegassem um papel, uma caneta, um lápis, e aí eu gostaria que vocês pudessem anotar essas perguntas, porque vocês podem, com essas perguntas, brincar um pouquinho sobre essa história, né? A partir dessa história. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e aí vocês podem anotar, é exatamente se vocês se lembram de outras guerreiras ou outras heroínas de tempos outros na história do Brasil. É fácil, né? A gente encontrar vários heróis. Os heróis mais fácil de a gente encontrar, né? E encontrar, cruzar com eles. Eles estão na maioria dos livros. Mas as mulheres guerreiras, tenho minhas dúvidas que a gente possa encontrar em qualquer lugar.
Então, eu queria que vocês anotassem essa pergunta para depois vocês fazerem pesquisas em casa, no Google, fazer pesquisas nos livros, né, para ver se vocês encontram outras mulheres guerreiras na história do Brasil. Também, a segunda pergunta é a seguinte: por que você acha que as mulheres não tiveram suas tantas aventuras e conquistas escritas nos livros de nossa história? Aí é uma pergunta que eu faço para vocês um pouquinho mais recortada, né? Primeiro a gente vai perceber se existem outras mulheres guerreiras também no restante do Brasil, no restante de Pernambuco. Mas quando a gente achar essas mulheres, a gente vai também se indagar, vai se perguntar: por que que você acha que as mulheres não tiveram suas tantas aventuras e conquistas escritas nos livros da nossa história? Por que será que só os grandes heróis estão escritos, estão vistos, né, nos livros da história, e as mulheres não? Por que será que a gente não conhece tanto a história das mulheres de Tejucupapo? Mesmo quem mora em Goiânia, às vezes não lembra que essas mulheres existiram de verdade, né, em 1646, e que elas inspiraram a peça de teatro que acontece até hoje, dirigida pela Dona Luzia, e que Dona Luzia é uma personagem verdadeira, que está viva e que está atuante hoje em Tejucupapo. Esse ano, por conta da pandemia, a gente não teve teatro, né? Mas eles e elas estão se organizando para que no ano que vem a gente possa fazer o teatro no último final de semana de abril, que é geralmente quando acontece a história. Então, será que tem outras mulheres, né? E por que será que essas aventuras das mulheres não foram contadas nos livros? Isso é algo para a gente pensar. O que é que vocês acham disso? Vocês acham que é certo? Vocês acham que é errado? Será que não existiram essas heroínas? Se eu contei para vocês essas histórias todinha, né, que as mulheres tiveram aí essa participação tão importante nessa guerra e que está aí tão perto da gente, por que será que elas não são defendidas e olhadas e faladas nos livros de história? A outra pergunta que eu quero fazer para vocês é se vocês conhecem alguma guerreira ou heroína na sua família, no seu bairro ou na sua cidade. Porque o que seria uma heroína? Né? A heroína é aquela mulher, né, que tem um grande feito. Às vezes, criar os filhos sozinha, às vezes, batalhar e trabalhar bastante sozinha para manter uma família. Isso também é um feito heróico, né? Então, às vezes, tem as nossas heroínas cotidianas, aquelas que estão ali na nossa família, no nosso bairro ou na nossa cidade. Eu já contei, por exemplo, de uma heroína bem perto de vocês, né? Dona Luzia é uma auxiliar de enfermagem do posto de saúde de Tejucupapo, atuante durante muito tempo. Hoje ela está aposentada, mas atuou, e depois ela resolveu fazer uma peça de teatro sobre as suas antepassadas. Exatamente porque ela também queria reconhecer, voltar no passado e reconhecer que ela teve esse passado e que tinham outras mulheres também guerreiras até antes dela. Né? Então, será que tem no nosso bairro? Será que tem na nossa família? Será que tem na nossa cidade? Enfim, eu acho que são perguntas para a gente fazer. Se você está anotando as perguntas, eu acho que é bem importante, exatamente para que você possa ir trocando, né? Fazendo perguntas, pesquisando. Aí outra pergunta, na verdade, duas em uma. Você conhece outras histórias de Goiânia, além das mulheres de Tejucupapo? Conhece? Você conhece também os brinquedos populares, né, como o maracatu rural, o caboclinhos, né, que em geral acontece muito no carnaval, sai no carnaval? Você sabe que aquelas figuras que são figuras míticas, né, que são figuras que carregam vários símbolos no corpo, né? Tem a cabeleira do caboclo de lança, a lança. Será que cada partezinha daquela indumentária, daquele figurino do caboclo de lança não tem uma história? Por que será que ele se veste assim? Por que será que os caboclinhos saem na rua daquela maneira? Tudo isso é para a gente se perguntar, porque tudo isso tem história por trás, né? E são histórias populares, como as mulheres de Tejucupapo, né? Não foram histórias que foram contadas num livro oficial de história, mas são histórias, né, que nos são contadas ali na nossa comunidade, né? E que no período do ciclo carnavalesco, às vezes no ciclo junino, outras brincadeiras também acontecem.
E a gente muitas vezes vive aquelas brincadeiras sem perguntar por quê e sem entender por quê. Então, por quê? Será que eu conheço? E por que essas pessoas usam essas roupas? Por que eles brincam dessa maneira? Por que eles brincam no período do carnaval, não no São João? E por que outras brincadeiras acontecem no São João e outras brincadeiras acontecem no Natal e outras brincadeiras acontecem no carnaval? Por que isso, né? Que são os ciclos, né? O ciclo natalino de brincadeiras, eu estou chamando de brincadeiras, mas a gente pode chamar de manifestações populares, a gente pode chamar de brinquedos populares, né? Então, eu tenho certeza que muitos de vocês e muitas de vocês devem ter alguém na família que já brincou o maracatu, que já brincou o caboclinhos e que já foi ver a peça das Heroínas de Tejupá. Tenho certeza que sim. E aí depois, a última pergunta que eu queria soltar aqui para vocês é o que é que te ensinou essa jornada do livro das meninas guerreiras? Que ensinamento que houve aí para você nessa história? Por fim, agora por fim mesmo, gostaria de pensar com vocês se existe possibilidade da gente fazer algumas brincadeiras a partir da história. Por exemplo, você pode desenhar, pintar a história das meninas guerreiras, né? Vocês viram várias imagens aqui. Vou até voltar para vocês as imagens. Olha quantas imagens que a gente fez. Vocês sabem que quem fez essas imagens, quem desenhou essas imagens foi a Vânia Medeiros. Vânia Medeiros é uma artista visual, que ela é baiana, mas atualmente ela também mora em São Paulo, né, no Sudeste, e ela trabalha com ilustrações. Então, Vânia também começou desenhando quando ela era pequenininha, quando ela era mais jovem, desenhava as coisas em redor da vida dela. Você percebe aqui os desenhos que ela foi fazendo? Eu escrevi a história e Vânia foi escrevendo da sua maneira, escrevendo, desenhando, né? Porque você pode também fazer esses desenhos e pensar nisso como uma escrita, uma espécie de escrita. Olha só quantos desenhos que a Vânia fez, né? Então, eu não fiz esse livro sozinha, eu me apresentei aqui para vocês, mas exatamente porque eu sou a autora da história. Mas Vânia contou também essa história comigo através das ilustrações. Então, será que a gente pode, voltando aqui no nosso último slide, será que a gente pode desenhar e pintar a história das meninas guerreiras? É possível? Então, eu acho que vocês podem tomar um tempo de vocês aí, a gente está com bastante tempo em casa, esse período de pandemia, né? Então, lembra da história, volta na história e desenha, de repente, as partes mais legais que você lembra, né? Ou você, se você não gosta muito de desenhar, porque às vezes você né, gosta de desenhar, mas você também gosta de música, né? Eu falei aqui do Caboclinhos, falei do Maracatu Rural, todos eles trabalham, o coco, né, a ciranda, que eu falei muito para vocês, o coco e a ciranda, por exemplo, são brincadeiras populares que são geralmente comandadas por mulheres, né? Então, elas são as mestras, né, de coco de ciranda, tem mestres também, mas elas são as rainhas, né, do coco e da ciranda. Então, elas inventaram também músicas que podem nos fazer lembrar a história das mulheres e das meninas guerreiras. Que tal a gente também, de repente, inventar uma música? Às vezes, pegando uma caixinha de fósforo, você pode batucar, você pode bater palma, como eu fiz aqui, né? Como eu fiz no coco. Vocês sabem que tem uma música que inspirou um personagem? Sabe aquele personagem que eu falei para vocês, o Michel? Ele veio inspirado por uma grande guerreira que é cantadora de coco do nosso Pernambuco, né? Que é exatamente esse coco aqui, ó. Michel, Michel, cabeça de papel. Michel, Michel, cabeça de papel. Procurem saber, procurem investigar no Google, de repente, ou em outras plataformas de pesquisa. Quem foi que cantou essa música? Se você botou Michel, Michel, cabeça de papel, observa se esse Michel existe. Quem foi que inventou essa música? Eu acredito que tenha sido uma das nossas grandes cantadoras de coco. Então, será que você também pode inventar uma música a partir disso? A partir dessa história? E que tal também, de repente,
vocês fazerem uma peça de teatro com a aventura das meninas guerreiras. Isso é uma coisa possível também, né? Assim como eu fiz, assim como eu inventei. Então, você pode pegar um trechinho da história e, de repente, a partir desse trechinho, você criar essa aventura, ou pegar um pedacinho, ou, de repente, você também, além de criar, você apresentar. Que tal você fazer isso com seus professores, com as suas professoras, pegar um pedacinho dessa história e encenar? Que tal? Então, vocês não precisam de muita coisa para fazer teatro. É só vocês terem um texto, né? E decorarem esse texto, fazerem os desenhos, né? As marcações. Será que um professor e uma professora não pode te ajudar? Ou vocês próprias não podem inventar essa história? Que tal? Então, vocês podem fazer teatro com a Aventura das Meninas Guerreiras e apresentar, de repente, para os professores e para os familiares também? Que tal? Ao invés de todo dia estar na televisão, ou no videogame, ou no computador, você pode inventar uma história e dizer, olha, hoje à noite vai ter espetáculo, e tem sim, senhor, e tem sim, senhora, e apresentar para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós, né, para os seus amigos e amigas. Que tal vocês fazerem isso? Que personagem você gostaria de ser? Então, eu espero muito que vocês tenham curtido essa história, e que essa história dê panos para manga para que você possa trabalhar bastante. Então, eu espero que vocês tenham anotado essas sugestões, as perguntas, para que a gente possa continuar brincando. Aproveitem muito, contem as histórias dos seus quintais. E até já! Que legal aí, Luciana. Então, uma história tão inspiradora aí, cinco garotas guerreiras, 5 meninas. Essa história que teve curumim, que teve jiboia, que teve dragão, que contou um pouco da história de Goiânia. Acho que todo mundo sai depois de lhe ver, Luciana, muito mais sabido. Acho que tanto os alunos quanto os professores, quem acompanhou essa sua contação aí de história, vai sair muito mais sabido. Eu estou saindo muito mais sabida, lhe digo, saber sobre o nome de Goiânia, que o padroeiro de Goiânia é São Pedro. Fiquei muito, muito contente com as informações que você trouxe de uma maneira tão legal. A gente agradece a você, agradece aos parceiros viabilizadores dessa live, a FCA GIP, a Fundação Banco do Brasil, a Avice Brasil e a Prefeitura Municipal de Goiânia, e a todos os alunos que acompanharam essa transmissão. Antes da gente se despedir, eu te convido, Luciana, a dar um até logo para quem está assistindo, para a gente encerrar essa transmissão de hoje. Então, quero agradecer muito, né, a FCA, a GIP, a Fundação Banco do Brasil, a Avice Brasil, Prefeitura Municipal de Goiânia, Pernambuco, através da Secretaria Municipal de Educação, e também fazer um agradecimento e uma dedicação dessa minha oficina às mulheres de Tejucupá, que são minhas parceiras até hoje. Até hoje eu vou à comunidade e tenho muitas parcerias com a comunidade, especialmente Dona Luzia, e todas as guerreiras que estão até hoje resistindo com o seu teatro, resistindo a contar a sua própria história, para que a gente não esqueça, né, que essas mulheres foram fundamentais para a gente, e que até hoje nós nos consideramos mulheres, as mulheres nordestinas, especialmente as mulheres pernambucanas, como mulheres, né, de força, mulheres de fé, e que isso inspira meninas e meninos. Então, vocês que estão assistindo a gente, né, agora, que vocês me assistiram fazendo essa história, continuem contando história, Dessa história vocês podem inventar outras. Imaginem que essa é a primeira aventura das meninas guerreiras. Depois dessa ainda tem mais 3 que eu ainda estou mirabolando para publicar, para fazer com que ela saia, né, que ela seja publicada. Então, eu fico muito feliz que vocês trocaram com a gente aqui, trocaram comigo. Espero que em breve as 3 outras aventuras cheguem até vocês e que vocês possam contar e recontar, desenhar, pintar, fazer música, que a arte é um espaço de muita importância dentro de qualquer sociedade, de qualquer comunidade. A arte nos recria, a arte nos cura. A gente está num momento de muita necessidade de cura. Não é só cura da pandemia, não é só cura desse vírus, mas é a cura da alma também, né? E a arte, ela tem essa responsabilidade de curar a nossa alma, de deixar a gente mais feliz e mais forte, para que a gente produza no mundo e para a gente crie
a gente possa criar muitas coisas bonitas nesse mundo, né? E vocês são responsáveis por isso, criar coisas bonitas no mundo, contar outras histórias. Espero ouvir as histórias de vocês no futuro, quando eu estiver bem velhinha, e aí eu vou ouvir uma história que um de vocês criou e vou ficar muito feliz. Então, muito obrigada e boa tarde a todo mundo. Que joia, Luciana. A gente te agradece, a gente torce que essas meninas guerreiras continuem aí essas outras próximas histórias. A gente torce que os alunos e estudantes e professores que assistiram essa live respondam suas perguntas, façam os desenhos, criem peças, criem músicas, que de fato tudo que você trouxe para a gente nessa tarde reverbere e melhore a educação no nosso país. Essa foi a nossa última live sobre educação. Esperamos que todos os professores e alunos tenham aproveitado esse conteúdo enriquecedor, os diálogos, os debates e as experiências trazidas pelos palestrantes ao longo dos nossos 4 últimos encontros nas últimas 3 semanas. Convido aos que não puderam assistir, que essas lives elas estão fixas aqui no canal, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, vocês podem compartilhar. A gente agradece e boa tarde.